Meus caros e minhas caras amigas, vamos começar esta Eucaristia da ação de graças pelos 45 anos do Centro de Reflexão Cristã e também em memória dos sócios falecidos. Há sócios que estão ainda a chegar, mas como há outros que, em virtude das restrições à circulação, não podem estar presencialmente, efetivamente houve vários que ficaram impossibilitados de estar presencialmente, nós vamos começar a celebração. Eu queria só rapidamente dizer que é para nós um momento também de grande alegria, porque efetivamente não é em vão que uma associação que foi formada e sempre funcionou de forma através da cooperação dos seus associados, festeja os seus 45 anos. Fiel àquilo que foi um dos objetivos fundamentais da sua criação, o estudo da teologia para o fortalecimento da fé ao serviço da libertação do povo português. Efetivamente, isto foi tendo traduções diversas, mas realmente tem sido, penso eu, temos sido fiel a esse objetivo. Também queria dizer que para nós é motivo, queria também recordar naturalmente todos os sócios falecidos, quer os fundadores, quer outros, que depois nos acrescentaram durante estes anos com o seu trabalho, com a sua reflexão, com a sua amizade, com o seu calor humano. Queria realmente recordá-los, recordar também vários sócios que estão doentes neste momento, alguns com alguma gravidade, e ao mesmo tempo afirmar, digamos, uma grande esperança no futuro, porque efetivamente hoje há no Centro de Reflexão Cristã uma geração de que a expressão a nossa vice-presidenta Inês Espada Vieira, que nasceu depois da formação do Centro de Reflexão Cristã. E, portanto, que esta colaboração entre gerações é a garantia do futuro e, portanto, acho que é motivo de alegria e satisfação para todos nós. Muito obrigado. Só segue a Cristo quem serve o seu irmão. Ninguém é luz sem o amor que ilumina quem nos irmãos descobre o invisível. Ninguém consola se também não sofreu. Quem testemunha sem viver da palavra, só se perdendo se ganha o dom de Deus. Ninguém é eterno se nunca foi ferido. Ninguém perdoa sem ver sua fraqueza quem se abandone nas mãos do trespassado. Ninguém partilha se todo se não deu. Ninguém dirá a loucura da palavra se não se entrega ele próprio até ao fim. Quem é semente sem ser semeador? Não há colheita sem tempo de silêncios. O mensageiro se torna o grão que morre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos,
nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente em nos amar, que nos concedeis a graça de honrar numa única solenidade os méritos de todos os santos, dignai-vos derramar sobre nós, em atenção a tão numerosos intercessores, a desejada abundância da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, que é Deus conosco, na alegria do Espírito Santo. Leitura do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um anjo que subia do nascente, trazendo o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos 4 anjos a quem foi dado o poder de causar dano à terra e ao mar. Não causeis dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram marcados, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disto, vi uma multidão imensa que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé, diante do trono e na presença do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e de palmas na mão. E clamavam em voz alta: a salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos formavam um círculo em volta do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos. Prostraram-se diante do trono, de rosto por terra, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. A bênção e a glória, a sabedoria e a ação de graças, a honra, o poder e a força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e disse-me: esses que estão vestidos de túnicas brancas, quem são e de onde vieram? E eu respondi-lhe: meu Senhor, vós é que o sabeis. E ele disse-me: são os que vieram da grande tribulação, os que lavaram as túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Esta é a geração dos que procuram o Senhor. Esta é a geração dos que procuram o Senhor. Do céu é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e quanto neles habitam. Ele a fundou sobre os mares e a consolidou sobre as águas. Esta é a geração dos que procuram o Senhor. Quem poderá subir à montanha do Senhor? Quem habitará no seu santuário? O que tem as mãos inocentes e o coração puro, o que não invocou o seu nome em vão. Esta é a geração dos que procuram o Senhor. Este será abençoado pelo Senhor e recompensado por Deus, seu Salvador. Esta é a geração dos que procuram a face de Deus. Esta é a geração dos que procuram o Senhor. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, vede que admirável amor o Pai nos consagrou em nos chamar filhos de Deus. E somos-lo de facto. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu a Ele. Caríssimos, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que na altura em que se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porque o veremos tal como Ele é. Todo aquele que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo, para ser puro como Ele é puro. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde a mim, vós todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-no os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós hoje estamos aqui reunidos por causa dos 45 anos
Sabem que o Centro de Reflexão Cristã nasceu de umas pessoas que até tinham sido professores, entre eles o padre Resina e a Manuela Silva, mas reuniram um grupo dos que tinham sido professores no ISET. Ora, era necessário criar um centro que continuasse, mas agora já com os protagonistas eram quase todos leigos, uma reflexão cristã, colada aos acontecimentos, colada ao que acontecia na Igreja em Portugal. Como sabem, eu só lembro isto de passagem, ficou caro o começo, e continua a ser, do Centro de Reflexão Cristã, porque houve uma nota do Patriarcado a dizer que não era uma organização reconhecida na Igreja. E então nós estávamos com as Doroteias, tinham-nos dado a partir das 5 horas da tarde. Nós podíamos fazer o que quiséssemos nos espaços do seu colégio e ficámos assim sem nada, não é? Pronto. Isto é para lembrar. Uma outra coisa que eu queria lembrar aqui, porque não é recordado, o boletim começou pelo copiado e foi José Pedro Castanheira que lembrou-se, não pode ser assim, a gente pode fazer uma revista. E assim começou. Pronto. E sobre o Centro de Reflexão Cristã, ponto final. Porque eu queria fazer aqui também um exercício de reflexão sobre a festa de Todos os Santos, mas juntá-lo também àquela que chamam dos fiéis defuntos. Porque a gente não sabe, a clandestinidade da santidade não dá para andar a dizer, porque nos cemitérios, como sabem, só existem os que lá vão. Quer dizer, o resto, como Jesus Cristo mesmo declarou, o resto é cinza, o resto são restos mortais. Pronto. Ora, segundo o grande historiador das religiões, Mircea Eliade, a crença na vida para além da morte está demonstrada desde os tempos mais remotos. As primeiras sepulturas conhecidas confirmam a antiguidade desta crença. Os enterros direcionados para o Oriente e os usos dos seus rituais indicavam a intenção de conectar a sorte da alma com o curso do sol, ou seja, a esperança num renascimento, a existência num outro mundo com marcas e utensílios das ocupações da vida anterior. Daí a conclusão de Mircea Eliade. O Homo Faber era também Homo Ludens, Homo Sapiens et Homo Religiosus. A festa de Todos os Santos e a celebração de todos os fiéis defuntos podem ser estudadas como fenómenos internos do cristianismo, mas também em ligação com a história subjacente, a história da cristianização de festas e mitos pagãos. O desejo de viver e de renovar a vida
parece fazer parte de qualquer ser humano. Para uns, a morte apresenta-se como o fim dessa utopia, como essa utopia interrompida. Para outros, é inconcebível que esse desejo natural possa ser frustrado e acreditam, de modos muito diferentes, que a morte não é a última palavra. Diz-se que a biomedicina atual promete a imortalidade do corpo neste mundo. É uma nova religião. Mas veremos, como diz o Zeguinho, não é? A posição do ser humano na totalidade do cosmos continua muito periférica, embora carregada de perguntas, que são, afinal, os meus anos de vida em comparação com a idade da humanidade, que são os 100.000 anos da humanidade em comparação com os 13 milhões de anos do cosmos. E para onde vai a grande história do cosmos? Para onde vai a humanidade? E para onde vamos, cada um de nós que aqui está? No nosso tempo, essa problemática assumiu dimensões que nos afetam na relação e no comportamento com o nosso planeta. Questões que não podemos ignorar. Apesar de todas as incoerências, devido sobretudo aos falsos interesses das grandes potências, apesar disso, vai crescendo a sensibilidade a respeito do ambiente, do cuidado com a natureza e com tudo que de negativo está a acontecer à casa comum. Quando se pergunta que tipo de mundo se procura deixar às futuras gerações, a resposta não pode ser fragmentária. O Papa Francisco, com a encíclica Laudato Si, tentou abrir o caminho para uma ecologia integral, ajudando-nos a tomar consciência de que, sem nos conhecermos como irmãos, fratelli tutti, deitamos a perder as maiores conquistas da história humana. Evitar a pergunta sobre o sentido da nossa passagem pela Terra é descuidar a questão essencial. Não somos donos da Terra. Estamos de passagem e devemos deixá-la melhor do que a encontramos. Temos, por isso, o direito e o dever de nos apaixonarmos pelas coisas da terra, como dizia Teilhard de Chardin. Na poética bíblica, são coisas do jardim de Deus para o trabalho e a alegria de todos os seus filhos e filhas. Um ensaio para entrar nos misteriosos novos céus e nova terra, onde serão enxugadas todas as lágrimas. O credo cristão apresenta-se como um tecido de razões da grande esperança, alma da religião. Termina assim: e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Não diz como é que isso possa acontecer, e duvidei sempre das explicações teológicas que encontrei. Inscrevo-me na prática da antiga teologia negativa, que exige o salto da negação para obter afirmações que superem até a própria analogia. Para mim, esta confissão de esperança é uma admirável e rotunda recusa do niilismo. Para quem acredita que Jesus Cristo é Deus conosco,
a última palavra sobre a aventura humana, não pode ser a evidência empírica da morte. Deus pode querer os seus filhos e filhas para sempre, irmãos e irmãs de Cristo crucificado. Sabem que o padre Manuel Alves Correia, franciscano, dizia: é muito possível que Deus goste do boneco e, portanto, o conserve. Um processo de canonização é muito caro, muito seletivo, muito influenciado pela geografia, em alguns casos muito demorado, e noutros parece demasiado apressado. De qualquer modo, não corresponde à fantástica visão do Apocalipse, livro admirável da resistência cristã à perseguição. Está proclamada hoje, na celebração da primeira leitura, na celebração de todos os santos, uma multidão imensa que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, fazem parte do verdadeiro corpo místico de Cristo. Nesta celebração, além do referido Apocalipse, a primeira carta de São João é uma ousadia de uma ousadia extrema. Insiste que já somos filhos de Deus, mas ainda não vemos aquele em quem pusemos a nossa esperança. Quando se manifestar, então veremos não só quem Ele é, mas descobriremos também que somos mesmo semelhantes a Deus. As famosas bem-aventuranças são o tema do Evangelho de São Mateus, selecionado para a celebração de todos os santos. É paradoxal. Felizes são os infelizes. Felizes os pobres, deles é o reino dos céus. Felizes os humildes, possuirão a terra. Felizes os que choram, serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, serão saciados. Felizes os misericordiosos, e alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, serão chamados filhos de Deus. Felizes os que sofrem perseguição por amor da justiça, deles é o reino dos céus. E conclui, dirigindo-se aos discípulos: bem-aventurados sereis, quando, por minha causa, vos insultarem, os perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Não há parte, há bocado disseram-me que em Roma circula agora um conjunto de mentiras sobre o Papa por ele ter reconhecido as uniões de facto entre homossexuais. E agora até fazem dele também, ele defende isso porque também é um. Pronto. Não se trata, portanto, o Papa terá de aguentar isto, não se trata de uma reportagem em direto, de um sermão, ou de alguém que tinha uma memória prodigiosa para reter e conservar as palavras que só foram escritas cerca de 50 anos depois. Os evangelhos são interpretações contextuais, não traições, para transmitir o Espírito de Cristo segundo as necessidades das comunidades cristãs, em tempos muito diferentes. Estou a acabar. Neste sermão do monte, em São Lucas diz que é num lugar bem plano, neste sermão são alterados os critérios mundanos da felicidade. Foi-nos revelado
que Deus vê o mundo a partir da periferia, dos que são deixados ao abandono. Só nos parecemos com Deus quando é também esse o nosso olhar, esse o nosso cuidado. Mas é também um corte com os desejos que Jesus notava nos seus discípulos. Eram pobres, mas com o sonho de se tornarem ricos, poderosos, dominadores. As bem-aventuranças são uma radical alteração de valores, acompanhadas pelas obras de misericórdia, pelas quais somos julgados. A vida é um exercício de esperança, como diz Enzo Bianchi, não de enganos, um exercício de esperança, não de enganos. Quando em certa pregação e espiritualidade se insistia, sofre, agora, porque estás a ganhar um lugar no céu, estava a perverter o espírito cristão da esperança. É como quem dissesse agora às vítimas do Covid, é muito bom, porque assim já vão mais depressa para o céu. Estão a perceber? Isto existiu numa certa pastoral e espiritualidade. Neste doloroso tempo de pandemia, as bem-aventuranças estão a ser vividas por crentes e não crentes que ajudam a resistir à sua cruel devastação. E como dizia Dostoiévski, sem esperança, é impossível viver. Os 45 anos foi uma aposta de esperança. Agora, não podemos ser a geração de que começam e depois acabam com centros de reflexão cristã. Então, a nossa esperança é que o futuro será muito melhor do que o que foi até agora. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado. E foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Nesta festa de todos os santos, reunidos também para dar graças pelos 45 anos do Centro de Reflexão Cristã, oremos por todos os que na tribulação dos dias lutam pela dignidade humana e assim estabelecem laços novos, livres e fraternos. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Nestes dias de pandemia, em que caminhamos através do medo,
e em que a custo celebramos a palavra esperança, que não esqueçamos nunca a nossa comum responsabilidade pelo presente e pelo futuro daqueles que mais sofrem. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os sócios e amigos do CRC, para que este dia lhes fortaleça o entusiasmo pela vida feita dádiva e lhes ensine a esperança na invenção de novos projetos que hão de edificar um mundo mais fraterno e mais justo. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os dirigentes do CRC, de um modo especial pelo Zé Leitão e pela Cristina, que sempre disseram incansavelmente sim a este sonho, entregando o seu tempo e o seu descanso, mesmo quando as situações foram tão difíceis. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os sócios falecidos, que lembramos com afeto e saudade, para que Deus, que é Pai, os acolha na alegria e convide para fazer a festa onde tem lugar reservado. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que nosso viver cotidiano vislumbremos os sinais com que tantos homens e tantas mulheres, vivendo segundo as bem-aventuranças, nos assinalam a rota. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, frutos da terra do trabalho humano, que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida, vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vos apresentamos, em honra de todos os santos, e fazei-nos sentir a intercessão daqueles que já alcançaram a imortalidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, que é Deus conosco, na alegria do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente em nos amar, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Hoje, nos dais a alegria de celebrar a cidade santa, a nossa mãe, a Jerusalém Celeste, onde a Assembleia dos Santos, nossos irmãos e irmãs, glorificam eternamente o vosso nome. Peregrinos dessa cidade santa, para ela caminhamos na fé e na alegria, ao vermos glorificados os filhos da vossa Igreja, que nos destes como exemplo e auxílio para a nossa fragilidade. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos, comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos, bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembramos de modo especial os dirigentes e sócios do CRC. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia já partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. E tende misericórdia a todos nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Domingos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. E agora até temos a explicação do Papa Francisco, Fratelli Tutti, não é? Todos irmãos. E a gente, quando faz o Pai Nosso, Deus não é só o Pai dos católicos, é da humanidade toda. Vamos então rezar esta oração em união com toda a humanidade. Pai Nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz,
segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade e na alegria do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes, porque convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o que perdoa o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizem uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos conduza à vida eterna. Amém. Para a distribuição da comunhão, não saímos dos nossos lugares. Quem dá a comunhão passa pelos lugares para dar a comunhão. Que o coração não imite a pedra. Partiste um dia o pão, qual sinal de justiça, como um fruto de amor. Que o sangue inunde a vida de amor, e derramaste o vinho, qual lagar de ternura, como um sinal de paz. Respira a vida o incenso do bem, tu que és o dom total, como a luz que se ergue, como um canto de amor. Que o coração estremeça de amor, memória viva a arder. Tu libertas as fontes, tu indicas a festa.
os pobres, porque deles é o reino de Deus. Felizes os pobres, porque deles é o reino de Deus. Felizes os pobres, porque deles é o reino de Deus. Felizes os pobres, porque deles é o reino de Deus. Felizes os pobres. Eu espero que daqui a 45 anos alguns de nós já estarão noutra luz. Mas a gente tem a comunhão com as gerações. Nós devemos trabalhar pelas gerações futuras também do CRC. Isso exige uma militância como muitos têm no CRC. Porquê? Porque uma fé que não dá que pensar, uma fé que não dá que agir, é morta. Portanto, nós vamos ser pessoas vivas que têm uma fé também operante, pela caridade, pelo amor, pela dedicação. Oh, meu Deus, eu hoje estou aqui, mas estou só a pensar é nesse mundo imenso de santos e santas que estão a cuidar nas casas, nos hospitais, nos sítios mais incríveis, estão a cuidar de. Isso é a festa de todos os santos. É a festa de todos os mártires também, daqueles que testemunham pela sua vida. Rezemos. Nós vos adoramos, Senhor nosso Deus, única fonte de santidade, admirável em todos os santos, e confiadamente vos pedimos a graça de chegarmos também nós à plenitude do nosso amor e passarmos desta mesa de peregrinos ao banquete da pátria celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, que é Deus conosco, na alegria do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre nós desça, nos acompanhe sempre, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. O Senhor nos acompanhe. Graças. E nos dê um bom fim de dia, um dia da manhã, o dia seguinte e toda a semana. Louva o Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser louve o seu santo nome. Louva o Senhor, ó minha alma, não te esqueças do que o Senhor fez por ti. Louva o Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser louve o seu santo nome.
Louva ao Senhor, ó minha alma. Não te esqueças do que o Senhor fez por ti.